fazer esse cachepô, eu utilizei esse fio aqui da Morino, vou mostrar aqui pra vocês, de 500 gramas, e a espessura dele é de 36 milímetros. Você pode fazer com qualquer outra malha que você tiver. Eu particularmente gosto de fazer com um fio mais grossinho, porque eu acho que na hora de fazer o ponto torcido, ele fica mais visível, ele fica mais bonito. Essa é a espessura dele, de 36 milímetros, tá ok? Mas você pode fazer com o que você tiver. Vou utilizar isso. Como ele é um fio mais grosso, eu vou utilizar essa agulha aqui de 8 milímetros. Eu peguei essa de 5,5 milímetros só para fazer uns ajustes aqui na hora. Vamos utilizar a nossa agulha de tapeçaria, aquela cola que vocês já sabem que eu gosto muito, que é a Hand Bond. Sempre eu tenho uma trena, porque geralmente o cliente vai pedir um tamanho específico e nós temos sempre que medir ao longo do trabalho. E uma tesoura. Nós vamos começar fazendo a base do nosso cachepô. Gente, você pode fazer com um ponto baixo, normal, pode fazer de várias formas a base. Eu gosto muito de fazer com o ponto baixo centrado, porque ele fica mais estruturado, ele fica mais durinho. Para receber um vaso ou coisas mais pesadas, ele vai dar uma segurada, ele vai segurar melhor. Nós vamos iniciar a peça fazendo o nosso círculo mágico. Aqui, ó. Gente, se vocês tiverem dúvida ainda como faz o círculo mágico, lá no meu YouTube tem exatamente o passo a passo de como, explicando como faz o círculo mágico. Então vamos lá. Aí dentro desse círculo mágico eu vou fazer 8 pontos baixos. Nós já contamos com esse primeiro, tá ok? Então, 1, 2, 3, 8. Finalizamos. Vamos puxar aquele fio que fica aqui atrás para fechar bem o círculo. Vamos dar uma altura nesse fio aqui que sobrou do novelo. Vamos pegar a nossa agulha, passar por trás, de trás para frente dessa primeira correntinha aqui que nós fizemos, tá vendo? Puxa essa alça, joga lá para trás do trabalho e ficamos assim. Agora, nós vamos fazer diferente. Não vamos fazer assim, porque senão seria o ponto baixo normal, ok? Para ficar centrado, o que nós vamos fazer? Vou pegar uma agulha um pouquinho menor para mostrar aqui para vocês. Ao invés de colocarmos aqui, nós vamos colocar dentro do ponto. Como nós vamos fazer isso no primeiro? Coloca aqui. Aí nós vamos olhar bem aqui. Vocês estão vendo essa alcinha aqui? Vamos colocar por baixo dessa alça e por dentro desse ponto. Olha aqui. Tem duas perninhas, essa e essa. Vamos colocar no centro, tá vendo? Passa por baixo dessa e no centro dessa aqui. Agora, nós vamos colocar a argola. Pega o fio do novelo, puxa lá pra frente, ó. E aí faz o primeiro ponto baixo. Então, deu pra ver, ó, já tá bem no centro do ponto, por isso que é o ponto baixo centrado. E agora, pra gente aumentar essa base, nós vamos fazer 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base. Então, vamos fazer mais um aqui dentro desse. Depois, nós vamos para dentro desse. Depois, dentro desse. E assim, sucessivamente. Eu vou fazer mais um com essa agulha aqui, porque tá bem apertadinho. Vamos colocar aqui dentro, no mesmo lugar. Puxa
o fio do novelo pra frente, dá uma altura, laça e faz o segundo ponto baixo. Eu vou voltar pra minha agulha agora de 8 milímetros. Agora nós vamos pro segundo ponto. Então, conseguindo enxergar aqui esse V, então é sempre dentro do V, ok? Vamos lá. E sempre dá uma olhada aqui atrás, porque ele também precisa estar dentro desse V aqui, ó. Entre essas duas perninhas. Laça o fio do novelo e faz o primeiro ponto baixo centrado. Novamente, vão ser 2 em cada. E no próximo, aqui dentro desse. Ó. Saindo no centro dessas duas perninhas. Laça o fio do novelo, puxa pra frente. Novamente. Ó, às vezes vai aparecer esse buraquinho aqui. O que nós temos que fazer é puxar esse fio bastante. Pra ele sempre ficar fechadinho. Eu acho que o trabalho fica mais perfeito. O centro desse aqui agora. A altura. Ponto baixo centrado. Chegamos aqui no final dessa segunda carreira. O que nós temos que prestar atenção? Nós fizemos 8 pontos baixos no círculo mágico, correto? Então, como nós vamos fazer 2 em cada ponto desse círculo mágico, então nós vamos ter 16. Agora, nós vamos fechar e subir para a terceira carreira, exatamente daquele jeito. Pega a agulha, coloca por trás, de trás para frente daquela primeira correntinha. Coloca o fio no novelo, joga lá para trás, ok? E agora, nessa carreira vai ser mais fácil de ver o centro. É a primeira que é um pouquinho mais chata. Agora já dá para ver exatamente o centro de cada ponto. Então, vamos colocar aqui nesse primeiro, tá vendo? Coloca bem no centro. Olha aqui atrás para ver se tá bem no meio das duas perninhas. Coloca o fio dentro da agulha, laça o fio do novelo, puxa pra frente, dá altura, primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós fizemos 8 pontos dentro do círculo mágico, aqui nós fizemos 16, 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base. Agora nós vamos alternar, vai ser um ponto baixo centrado e um aumento. Gente, um aumento, quando eu falo um aumento, quer dizer 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, tá ok? Então, vai ser um ponto baixo centrado normal e um aumento. Um ponto baixo centrado normal e um aumento. E assim sucessivamente. Vamos fazer junto. Um ponto baixo centrado aqui nesse. E nesse próximo, nós vamos fazer um aumento. Que nada mais é do que 2 pontos centrados no mesmo ponto de base. Mais um. 2. E aí, no próximo, um sozinho. Aqui, ó. No próximo, um aumento.
1, 2. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. E assim sucessivamente. Quando chegar bem aqui, eu volto pra gente subir pra quarta carreira. Cheguei no final aqui da terceira carreira. Vamos fechar. E subir para a quarta carreira. Como nós vamos fazer a quarta? Aqui nós fizemos um ponto baixo centrado e um aumento. Um ponto baixo centrado e um aumento. Agora nós vamos fazer aqui um aumento em cima desse sozinho. Um aumento. E aqui nesse aumento aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos centrados sozinhos. Então vai ser um aumento e 2 pontos baixos centrados sozinho. Um aumento e 2 pontos baixos centrados sozinho. Vamos fazer junto? Coloca bem no centro. Puxa o fio do novelo. Aqui. Como nessa terceira carreira nós iniciamos com um ponto baixo centrado sozinho, nós vamos iniciar a quarta com um aumento. 1. E dentro do mesmo nós vamos fazer 2. Ok? E agora nós vamos fazer 2 pontos sozinhos. Um dentro desse. 1. 2. Agora nós vamos fazer um aumento. 1. Agora 2 pontos sozinhos. 1. 2. Novamente um aumento. E agora 2 pontos sozinhos. E assim até terminar essa quarta carreira. Um aumento, 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fechar e iniciar a subida do cesto. Gente, eu vou finalizar por aqui a nossa base. Ela vai ter 15 centímetros de diâmetro, ok? Eu vou finalizar por aqui e agora nós vamos subir as laterais, né? A lateral do cachepô. Se você quiser fazer maior, é só continuar esse mesmo raciocínio, certo? 8 pontos baixos no círculo mágico, depois 2 pontos baixos em cada ponto aqui de base, e aqui a gente vai um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, aqui já um aumento e 2 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos. Se você fosse para a quinta carreira, como seria? Um aumento e 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos, e assim sucessivamente, tá ok? Mas nós vamos finalizar aqui com 4 carreiras. E agora, como nós vamos fechar? Vamos fechar exatamente daquele jeito, coloca aqui pra trás. E agora nós vamos subir. Gente, essa parte aqui que é a mais bonita, eu vou deixar pro lado de baixo, porque como nós vamos subir um cachepô para colocar uma plantinha, eu vou deixar essa parte aqui pra parte de dentro que vai estar o vaso, então não vai aparecer, tá ok? Fechamos aqui. E agora, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, você tá vendo? Tem 2 alcinhas. Tá vendo? 1, 2. Eu vou pegar essa alcinha que tá mais aqui pro lado de dentro. Tá vendo? E vocês estão vendo essas argolinhas aqui? Essas aqui? Nós vamos colocar a agulha por dentro dela. E aí, coloca o fio. Engata o fio aqui do novelo. Puxa o fio do novelo pra frente e faz o primeiro ponto baixo, ok? Novamente, nós vamos sempre pegar só essas alcinhas aqui de trás. Vamos pegar essa alcinha de trás, mais uma vez vamos pegar essa bem aqui. Ó.
Puxa o fio do novelo, ponto baixo, novamente. E nós vamos contornar todo o trabalho fazendo um ponto baixo, pegando essas duas argolinhas, essa aqui e essa bem aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente iniciar o nosso ponto torcido. Chegamos aqui no final dessa primeira carreira já de início de subida do cesto. E antes de fechar aqui essa carreira, nós vamos arrematar esse fio bem aqui. Porque depois vai subir e vai ficar mais difícil da gente manusear. Então, como nós vamos fazer? Pega a agulha de tapeçaria, coloca aqui dentro. Ó, eu coloco também em mais alguns pontos por aqui, nós vamos escondendo. Ok. Agora, a nossa super cola. Vamos dar só um pontinho mesmo. Tira aqui a agulha de tapeçaria. Pega a tesoura e... pronto. Agora sim, vamos subir nosso cachepô. Gente, muita atenção que agora eu vou ensinar como a gente faz esse ponto torcido. Terminamos aqui essa carreira. Nós não vamos fechar, nós vamos subir direto. Vou mostrar como. Pega a agulha dentro dessa última laçada, coloca aqui embaixo do primeiro ponto que nós fizemos. Laça o fio do novelo, joga ele pra frente, dá uma altura meio inclinado aqui. E nós vamos colocar na parte de baixo desse primeiro ponto, tá ok? Não vai ser no centro, vai ser embaixo. Essa primeira carreira nós vamos trabalhar embaixo. Ó, desse primeiro pontinho aqui, ó. Coloca a agulha lá pra trás, puxa o fio do novelo pra frente, dá uma altura. Ó, você ficou com 3 alças aqui. Laça o fio do novelo. Dessa vez, gente, nós não vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer por trás. Coloca a agulha por trás. E puxa por dentro das 3 alças. Já fizemos o primeiro ponto torcido. Vamos novamente. Nós vamos pular essa alcinha aqui e vamos trabalhar nessa. Vamos lá? Coloca a agulha por dentro dessa alça, laça o fio do novelo, dá uma altura inclinada. E agora nós vamos trabalhar embaixo desse ponto bem aqui. Joga lá, puxa o fio do novelo pra frente, dá uma altura e novamente 3 alças. Laça o fio do novelo de trás pra frente. No decorrer do trabalho, vocês vão entender o porquê que eu peço para fazer de trás para frente, porque ele fica mais bonito. Laça de trás para frente e tira as 3 alças. Fizemos o segundo ponto torcido. Vamos pular essa aqui. Sempre a gente pula uma, tá, gente? Pula essa aqui e vem para essa. Vamos para essa, puxa, e aí quando a gente vai fazer o ponto embaixo, sempre é embaixo do que nós pulamos, bem aqui. Coloca o fio aqui, laça o fio do novelo para frente, dá aquela altura, laça por trás e tira as 3 alças. Mais uma vez, pulando esse e vindo nesse. Dá uma altura embaixo do que nós pulamos. Puxa o fio do novelo pra frente. Dá uma altura, dá uma boa altura, tá, gente? Laça por trás e tira as 3 alças. E assim nós vamos fazer por todo o trabalho. Quando chegar bem aqui, eu volto para mostrar como nós vamos para a segunda carreira do ponto torcido.
Chegamos aqui no final, vamos fazer o último ponto. Ok? Vai sempre sobrar esse pontinho aqui, tá? Nós vamos pegar essa primeira aqui, a argolinha, vamos fechar o trabalho com um ponto baixíssimo. Ó. E aí, vamos subir uma correntinha. Agora, nós vamos para a segunda carreira do ponto torcido. Nós vamos trabalhar nessa segunda carreira, nesses pontos baixos aqui, que nós pulamos. Lembra? Esse. Nós vamos trabalhar neles, tá ok? Vamos nessa primeira aqui. Dar aquela altura. E agora, nós vamos nesse pontinho aqui que ficou sobrando, nós vamos bem aqui. Passar por baixo desse bem aqui, ó. Não é mais agora embaixo, tá? Agora nós vamos trabalhar naquele ponto baixo que nós pulamos, ó. Aqui. Dá uma altura e fecha. Esse aqui do fechamento, vocês vão ver que sempre vai ficar mais torcidinho. Tá ok? Mas não tem problema. Vamos continuar? Vamos pular essa e vamos para essa. Dá aquela altura torcida e vamos passar por baixo desse ponto aqui, ó. Desse ponto baixo que nós pulamos. Dá altura e fecha. Novamente, pulando essa. Aí a gente vem, ó, embaixo desse aqui. Dá altura. Fecha. Pula esse. Aqui. Aqui embaixo desse. Dá altura. Fecha. E assim nós vamos fazer essa segunda carreira até chegar aqui. Chegando aqui, eu fecho novamente com vocês e aí a gente vai continuar até o tamanho, até a altura que a gente vai querer para o nosso cachepô. Chegamos aqui no final da segunda carreira de ponto torcido. Vamos fazer aqui mais um. Aqui, ó. Ok? E agora nós vamos fechar para subir para a terceira carreira. Pega aqui essa primeira alcinha, lembra? Fecha com ponto baixíssimo e sobe uma correntinha. Essa terceira carreira é exatamente igual à segunda, tá ok? Mas vamos fazer juntos aqui. Pula essa, vem nessa aqui. Dá a altura. Ó, vem aqui embaixo desse. Dá a altura aí. Passa por baixo dos três. Ó, ficou aqui aquele ponto torcido mais inclinado, que é o do fechamento. Agora vai ficar exatamente igual a esses aqui. Vamos lá? Pula essa e vem pula a primeira e vem aqui na segunda. Dá altura. Vem embaixo desse ponto baixo aqui. Puxa o fio do novelo, altura. Passa por baixo das três alças. Pula esse e vem nesse aqui. E agora eu vou finalizar a terceira carreira e eu vou subir mais duas. Eu vou fazer 5 carreiras de pontos torcidos. E aí vocês fazem aí também, seguindo exatamente a mesma lógica, exatamente o que nós fizemos aqui. E aí no final a gente volta para fechar aqui o cachepô. Chegamos aqui no final. Gente, eu falei pra vocês que eu ia fazer 5 carreiras, né? Acabei fazendo 6. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 porque eu achei que ficou mais adequado pro tamanho de vaso. Vamos medir? Ele ficou de altura 12 centímetros.
Se você quiser maior, você cresce mais um pouco aqui. Se quiser menor, faz 5 carreiras, 4 carreiras, mas eu fiz 6, tá ok? Então, nós vamos fechar e depois de fechar, eu vou fazer o ponto baixíssimo para finalizar. Tem gente que faz direto, já pega daqui e já faz o baixíssimo. Eu não acho que fica legal, eu sempre acho que aparece um pouquinho, então eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Então aqui, ó, fiz o último e nós vamos fazer aquele fechamento invisível. Corta, puxa aqui, vamos colocar a agulha de tapeçaria e fazer aquele acabamento invisível. Vamos passar por baixo dessa primeira alcinha, joga lá pra trás, ok? E agora traz pra frente e coloca dentro dessa argolinha aqui, dessa primeira argolinha, ó, aqui, e joga lá pra baixo. Nós vamos simular uma correntinha, ok? E agora você vira e esconde o fio por aqui. Pronto. Depois que esconder o fio, nós vamos colocar a cola pra gente ter a certeza que não vai saltar. Depois a gente corta. Agora, gente, nós vamos fazer um acabamento no ponto baixíssimo. Nós vamos contornar toda essa beirada aqui em pontos baixíssimos. Eu acho que vai ficar mais bonito, mais bem acabado e mais delicado. Você vai pegar o fio do novelo. Você pode começar onde quiser. Eu vou começar onde a gente finalizou, tá ok? Você pega a sua agulha e coloca embaixo de uma dessas argolinhas aqui para começar o trabalho. Ó, vou pegar essa aqui. Com a outra mão, pega aqui o fio do novelo, laça na agulha e traz aqui pra frente. Ok? Agora, você vai passar nesse segundo, puxar o fio do novelo e passar por dentro da argolinha. Ó, fizemos o primeiro ponto baixíssimo. Novamente, segundo ponto baixíssimo. Terceiro. Quarto. Sempre cuidado na hora de fazer o baixíssimo para não apertar muito. Deixa sempre a mão bem folgadinha, senão o trabalho pode ficar assim, pode fechar. Vai ficando assim. Então eu vou finalizar, quando chegar aqui eu volto pra gente fechar novamente o nosso trabalho. Chegamos aqui no final, fazer mais um. E agora esse último nós vamos simular, daquela mesma forma. Tira a agulha do fio, vamos cortar, deixando aqui um pedaço. Pega a agulha de tapeçaria, puxa o fio por dentro dessa argolinha aqui, coloca na agulha e agora nós vamos simular. Vamos passar por baixo dessas duas, de baixo pra cima, aqui, ó. E agora nós vamos trazer pra frente e colocar dentro dessa argolinha aqui, jogando lá pra trás. Simulamos aqui um ponto baixíssimo. Agora aqui, nós vamos esconder novamente. Essa aqui nós vamos esconder também. Agora, aquele pontinho de cola,
Vamos cortar. Prontinho. Cachepô finalizado. Vamos medir? De diâmetro, a boca dele ficou mais ou menos uns 18. Se a gente medir só a parte de dentro, vai ficar o quê? 16,5 mais ou menos. E de altura, ficou 12,5 mais ou menos. Gostaram? Então façam aí que eu quero ver o de vocês.